Fala meu consagrado, eu sou o Billy Souza e seja bem-vindo ao canal Data Análise. Hoje vamos dar continuidade à nossa análise do primeiro episódio da primeira temporada de Fear the Walking Dead. Lembrando que essa análise será feita observando a história contada e não a parte técnica do episódio. Como eu tinha dito no vídeo anterior, sobre a parte técnica eu deixarei para os outros youtubers. Essa é a segunda parte da análise do primeiro episódio, então se você ainda não viu o primeiro vídeo, vai lá ver para você poder entender toda a história e depois volte para esse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Aqui você vai encontrar vídeos de análises aprofundadas e detalhadas sobre séries. E se você gosta de curtir uma boa análise detalhada, inscreva-se no canal e ative as notificações, beleza? Dessa vez o episódio nos apresenta mais 3 personagens: Madison Clark, a mãe do Nick, Alicia Clark, a irmã, e o Travis Manawa, o padrasto dele e da Alicia. A cena começa com a Madison apressando a Alicia, pois elas estavam atrasadas para o colégio. A Alicia não gostou muito de ver a mãe dela abrindo a porta do banheiro sem a permissão dela, mas a Madison continuou andando e disse que ela já deveria estar arrumada há muito tempo. Na cozinha, vemos o Travis deitado no chão, consertando o cano da pia. Provavelmente estava furado e ele estava tentando resolver a situação. Aí a Madison passa por ele e pergunta se está dando certo. Aí ele responde se ela não tem fé. Nessa dublagem ficou um pouco confuso, porque ao dizer que ela não tem fé, parece que ele está afirmando algo. Na dublagem ele diz, você não tem fé, ou seja, parece que ele está afirmando isso, mas na verdade ele tinha feito uma pergunta. Nessa parte eu acredito que o dublador errou ao falar essa frase. Quando ele perguntou se ela não tem fé, ela responde que não tem fé. Ou seja, já percebemos aqui que ela é uma pessoa cética, que não acredita em nada, que não acredita que haverá uma solução. Aí ela diz que alguém recomendou um técnico e que era para o Travis ligar para ele. Ele diz que não iria ligar, pois ele mesmo iria resolver a situação. Já vemos aqui que ele é um cara que gosta de resolver as coisas. Depois a Madison vai até o armário e pega um pão de forma e o Travis diz que a Alicia não iria comer aquilo. A Madison diz que o pão de forma não tem glúten. Outra informação aqui, se ela disse isso, deve ser que a Alicia está preocupada com a saúde e não quer engordar. Logo em seguida, Travis se levanta e diz que conseguiu consertar a encanação e que economizou 300 contos e ele fica todo feliz. A Madison diz, não acredito, não acreditando que ele tinha consertado. Aí ela beija ele e diz que achou tão sexy ele ter arrumado. Aí de repente o telefone toca e ambos ficam parados. Nessa parte dá para perceber que eles ficam preocupados com a ligação. Até a Alicia sai do banheiro e vai até a cozinha. Só nessa parte aqui dá para perceber que eles estavam preocupados com o Nick. Provavelmente o Nick estava desaparecido por muito tempo e eles não tinham notícia dele. Aí o Travis atende o telefone e a cena acaba e entra a cena do hospital. Madison, Alicia e Travis chegam ao hospital e o médico diz para Madison que o Nick fraturou a costela e que ele teve sorte. Aí a Madison diz para o médico que o filho dela usa heroína e pergunta sobre os resultados. Aí o médico diz que o Nick é maior de idade e que ele não poderia dizer nada para ela. E ele diz que contou apenas para a polícia. A Madison pergunta se a polícia estava no quarto. Ele diz que sim e ela responde que ele deveria ter dito isso antes. O médico diz que o Nick estava delirando e que as pessoas disseram que ele estava correndo pela rua e que estava violento. A Madison diz que ele agiu assim porque estava drogado e o médico diz que teve que amarrá-lo e disse que precisou pedir ajuda psicológica para o Nick. Dentro do quarto do hospital vemos o Nick deitado, sendo interrogado pela polícia. Nick diz que estava indo dar uma volta, aí a polícia diz que as pessoas disseram que ele estava correndo pela rua descalço. Aí o Nick diz que queniano gosta de correr descalço. Olha só que interessante, temos uma informação aqui. O Nick é queniano, ou seja, ele nasceu no Quênia. E para quem não sabe, esse início de série se passa em Los Angeles. Não sabemos se a mãe dele e a Alicia também são quenianas. Aí a polícia continuou dizendo que, segundo informações, ele estava falando sobre carnes, sangue, vísceras. Aí o Nick disse que isso tudo foi coisa de corredor. Ou seja, ele não queria dizer o que viu, até porque o próprio Nick ainda estava confuso sobre o que viu. E também se ele dissesse, ninguém iria acreditar nele. Aí o Nick disse que não sabia o que era vísceras,
Logo em seguida, o policial pergunta aonde ele tinha comprado, que no caso seria a heroína, e continuou dizendo que eles iriam limpar tudo, e o Nick viraria um herói. Ou seja, o cara estava tentando chantagear o Nick, e o Nick começa a rir da cara do policial. Aí o policial diz: Nick, você poderia ter morrido. Aí o Nick fica sério e olha para o lado e confirma isso, dizendo que sim, que poderia ter morrido. Aí a mãe do Nick entra no quarto e pergunta se o filho dela tinha sido detido. O policial diz que não. Aí ela fala para os policiais saírem do quarto. O policial retruca dizendo que poderia acusar o Nick. Aí a mãe dele diz para eles acusarem o Nick quando ele tiver recuperado. O policial olha para o Travis de cima a baixo e depois para a Madison e diz que só ela falava ali. Aí a Madison olha para o policial e diz para eles caírem fora. Em seguida o policial dá um cartão para o Travis e o Travis diz: não sou tão eloquente. Ou seja, nessa cena vemos que a Madison é mais casca grossa do que o Travis. Enquanto ela é mais durona, o Travis é mais pacífico. Em seguida, Madison pergunta ao Nick o que aconteceu. Ele diz que Los Angeles não é um bom lugar para pedestres, ou seja, ele estava fazendo deboche da situação. Aí depois ele diz que ele tentou avançar o sinal. Até aqui ele não disse nada para a mãe dele sobre o que viu. Ela pergunta por que ele estava amarrado. Ele responde que não sabia e que era para ela perguntar ao médico. Ela pergunta se ele queria se machucar. Ele responde que não, que foi um acidente. Nessa cena vemos ele olhando de lado, tipo, olhando para ela. Todos nós sabemos que ele está mentindo. Talvez ele queira contar o que viu, mas não tem coragem porque sabe que ninguém iria acreditar nele. E a família dele sabe que ele usa heroína e que se ele contasse todos iriam dizer que ele estava delirando. E também percebemos aqui que ele não tem uma boa relação com a mãe. Ela tenta demonstrar preocupação, mas nem isso comove ele. Essa série se passa na visão de uma família desproporcional, ou seja, em uma família problemática, cuja relação entre eles não são boas. Todos vivem distantes um do outro sem ter aquela união. E aqui vemos isso, um filho viciado em heroína que nunca vive em casa, que fica dias sumido sem dar notícias. Temos uma mãe preocupada, mas que não tem muita fé em nada e ver o filho como um caso perdido. Temos uma irmã que fica mais na dela e que também não convive muito com o irmão e que também acha que o irmão é um caso perdido. Temos o Travis, que também faz parte da família Clark e que também não tem uma boa relação com o filho dele, que mais tarde a série irá nos apresentar ele e a mãe dele. Enfim, é uma família bastante problemática. Logo em seguida, a Madison disse que iria alugar uma cama, provavelmente um quarto melhor para o Nick. Ele diz que não precisa. Ela responde que só está querendo ajudar e nessa hora começa uma pequena discussão aqui. Ele diz que ela não pode ajudar ele e que ninguém pode ajudar. A irmã dele diz que ele tem razão. O Travis chama a atenção da Alicia dizendo que ela não está ajudando. Ela diz que não quer ajudar. A Madison fica espantada com o que a Alicia diz. A Alicia fala que isso não era da conta dele, talvez se referindo ao Travis, e o Travis tenta acalmar todos no quarto e em seguida a sala fica em silêncio e a Alicia sai do quarto. Em seguida o celular do Travis toca, ele sai do quarto e a Alicia pergunta para ele se ele estava arrependido e ele olha para ela e fica em silêncio. Provavelmente essa pergunta que ela fez se referia ao arrependimento em ter conhecido aquela família, de ter aceitado se casar com a mãe dela. Afinal, eles acabaram de sair de uma discussão, então essa pergunta pode ter se referido a isso. E agora o episódio vai nos apresentar mais dois personagens que são a ex do Travis e o filho dele. Nessa cena conhecemos a Lisa, a ex do Travis. Ela pergunta se o Travis tinha encontrado o Nick e se ele estava bem. O Travis diz que sim e que ele estava um pouco abalado. Só nesse diálogo já dá para perceber que todos estavam procurando pelo Nick. Então, ele deve ter ficado desaparecido por muito tempo. Muitas coisas devem ter acontecido antes daquela cena dele acordando na igreja. Lógico, não sabemos o que aconteceu com ele e também não vamos ficar criando teorias em cima disso. Em seguida, a Lisa pergunta se o Travis vai ficar com o filho dele no final de semana. E o Christopher diz que não iria. Logo nessa primeira aparição do filho do Travis, percebemos que ele é um adolescente ressentido e que não gosta muito do pai. Talvez seja por causa da separação dos pais. Aí a mãe dele diz que é o fim de semana do pai dele e que ele iria porque ela tinha planos no fim de semana. Provavelmente ela iria se encontrar com o novo namorado dela, talvez. O Christopher diz que ele poderia ficar com um amigo e que não iria querer ficar o fim de semana dele em um hospital. Aí começa uma discussão entre eles e o Travis diz para ela passar o telefone para o filho e ambos conversam.
O filho diz que não quer ir e o Travis fala que é o fim de semana dele. Aí o Christopher diz: então pai, me obrigue, o que você tem planejado? Só essa atitude do filho mostra que ele não tem uma boa relação com o pai. Aí o Travis diz que está tentando melhorar as coisas. Aí o filho diz que isso não está ajudando. O pai fala sobre o Nick e o Christopher diz que Nick não é nada dele, não é amigo e nem irmão, e logo em seguida larga o telefone. E a Lisa diz para o Travis: e aí? Aí ele responde para ela ficar com ele. O Travis volta para o hospital e vê a Madison saindo do quarto do Nick. Ela pergunta se era a Lisa que tinha ligado. Ele responde que sim e que ela tinha mandado lembranças. E logo em seguida ele diz que foi quase isso. Em seguida a Madison diz que precisa preencher os formulários dos alunos na escola e que precisa colocar o Nick em um outro hospital, onde ele não possa estar na lista negra da polícia. Travis tenta acalmar ela e diz para ela voltar para o colégio e que ele iria resolver tudo para ela. Em seguida ela diz que sente muito. Ele pergunta por quê e diz que a ama. Depois ele prossegue dizendo para ela ficar calma, que ele gostou dela do jeito que ela é e com tudo o que veio junto. Ela diz para ele parar e não ser tão sentimental. Ele pergunta se ela ficou com vontade de vomitar e ela responde que um pouco. Essa cena é um pouco engraçada porque mostra um cara todo meloso que demonstra o seu sentimento e uma mulher não tão melosa e que não curte muito o sentimentalismo. Aí em seguida ele dá uma risadinha, tipo pensando no que ele acabou de dizer e a reação dela. E ambos se abraçam. Em seguida ela sai com a Alicia, ambas voltarão para o colégio e nessa cena mostra a cara do Travis. A expressão que ele faz parece de ser do tipo de preocupação. Nesse episódio percebemos que ele é um tipo de pessoa que adora resolver os problemas dos outros. No início vimos ele resolvendo a encanação da pia, vimos ele acalmando os ânimos na discussão no quarto do Nick, vimos ele tentando resolver o caso dele com o filho e agora vai tentar resolver as coisas para a Madison enquanto ela trabalha. Ou seja, toda a responsabilidade está nas costas dele, então essa expressão que ele faz reflete essa preocupação dele. No próximo vídeo vamos dar continuidade à nossa análise desse primeiro episódio da primeira temporada. Nesse vídeo conhecemos a família do Nick e também a ex e o filho do Travis. Neste episódio conseguimos tirar bastante informações e também conhecemos um pouco sobre essa família do Nick, que por sinal é muito problemática. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. É isso aí, falou, um forte abraço e até o próximo vídeo.